Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre as leituras do mês de fevereiro. Em fevereiro eu tive muitas leituras diversas, não é que eu tenha lido tanto assim, porque eu faço uma contagem de páginas para colocar num arquivozinho de leituras que eu tenho no computador e dá basicamente a mesma quantidade de páginas que eu li em janeiro, eu li em fevereiro, e em janeiro eu só li 4 livros, então isso depende muito do tamanho dos livros, né? Quem vê assim o número pensa, nossa, você leu muito esse mês, mas no final das contas eu acabei lendo quase tanto quanto o mês passado, em que eu li apenas 4 livros. Então, apenas para dar essa pequena introdução de que não foi nada tão assim fora do comum, porque foram livros pequenos, mas eu li muitas leituras diversas, assim, muita coisa diversificada, mesmo que com menor número de páginas. Eu vou começar com um livro que eu não tenho, eu peguei emprestado. Na verdade, eu dei esse livro pro meu namorado, ele leu, eu me emprestou e eu devolvi, que é o Erros Fantásticos, né, do Neil Gaiman, que é o Make Good Art, Faça Boa Arte. E é um livro bem fininho, muito bonitinho. Eu queria ter aqui pra mostrar pra vocês, mas infelizmente não está aqui. A diagramação do livro é muito, muito fofa, muito lindinha. Apesar de algumas horas a gente ter que virar, assim, de outros lados pra poder ler. Meu namorado não gostou tanto disso, nem minha mãe que leu também não gostou muito disso. Mas é, por exemplo, é aquele tipo de livro que todo mundo que lê vai tirar alguma coisa boa, porque não é que seja de autoajuda, mas é um discurso que o Neil Gaiman fez para uma turma que estava se formando na Universidade de Arte. Então, é um discurso artístico, mas que serve para qualquer pessoa, porque ele dá muitas frases assim de incentivo, ele conta um pouco da experiência dele, do que ele aprendeu, então ele vai passando isso para outras pessoas e você consegue, numa boa, tirar algo de bom daquele livro. Então, prova disso é que eu dei pro meu namorado, ele gostou muito, minha mãe também leu e gostou muito, então é meio que um livro universal, assim, qualquer pessoa pode ler, vai gostar, e é um livro muito, muito rapidinho de ser lido. Eu vou dizer outro também que eu li no Kobo, porque... Ai, cadê a página? Porque eu vou acabar lembrando. Na verdade eu li no iPad, mas no aplicativo do Kobo, que foi o Sejamos Todos Feministas. É uma leitura muito rapidinha, tem 36 páginas, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é a mesma autora do Americana, né, que vem fazendo bastante sucesso, publicado pela Companhia das Letras. Esse book também é pela Companhia das Letras e ele está grátis em várias livrarias virtuais. E eu altamente recomendo essa leitura para todo mundo. Também, assim como Faça Boa Arte, é uma leitura universal. Você também vai conseguir tirar coisas interessantes dessa leitura. E eu acho que a Chimamanda tem uma visão muito legal, assim, sobre o feminismo, ela fala com muita naturalidade e ela fala de uma forma que todo mundo vai entender. É uma forma muito simples. Ela vai dando experiências que ela passou já, como às vezes algumas pessoas acham hoje, principalmente homens, que não existe mais machismo. Não, hoje em dia não existe mais isso. As mulheres já conquistaram muita coisa, é coisa da cabeça de vocês. Mas que na verdade ainda estamos muito longe de conquistar e estarmos no mesmo patamar do homem perante a sociedade, né? Daí ela mostra isso de uma forma muito natural, muito fácil. E o texto é tão gostoso, na verdade também é um discurso que ela fez, esse aqui, que foi transformado em livro, é tão gostoso que a gente fica, quando termina, a gente fica querendo, não, acabou, eu queria mais, assim, queria que ela falasse mais sobre isso. Porque ela fala de uma forma muito natural, muito gostosa e fácil de entender. Então é também um livrinho que vai para qualquer pessoa. Eu li no iPad. Gente, eu tô adorando o aplicativo do Kobo pro iPad, porque diferente do meu Kobo, eu tenho um Kobo mesmo, ele tem várias coisinhas que não tem no Kobo. Por exemplo, de você poder fazer anotação e de botar direto na rede social e de você poder escolher corzinha e tudo mais. Então, assim, as coisas são totalmente mais avançadas aqui. Então, eu tô até usando mais o Kobo no iPad do que o meu Kobo normal. Claro que meu Kobo normal não é o Kobo mais legal, o Kobo é o Touch, então é o mais simples de todos. Eu não sei se nos outros Kobos existem essas outras funcionalidades, mas não existia no meu e acabou que eu tô usando muito mais o iPad, até porque como eu tô sempre no iPad, redes sociais e tal, fica mais fácil, né? De vez em quando eu dou uma lida, eu tô até lendo muito mais. Mas eu ainda vou usar meu Kobo, tá? Acho que pra livros muito grandes, que a vista da gente vai cansar depois de um tempo, o Kobo é mais legal nesse aspecto, porque a vista não cansa, né? Eu acho que no iPad cansa um pouco, depois de algumas horas de leitura. Então, continuando, agora que eu já mostrei os livros que eu não tenho físico aqui. Eu li o Causas Naturais, da P.D. James. Foi minha primeira experiência com a autora. Ela morreu no ano passado, acho que em novembro. Um grande nome na literatura policial, ela é bem famosa, né? Já lançou vários livros. E esse livro aqui faz parte de uma das principais séries dela, que é a série do Adam Douglas. Ela ficou bem famosa com essa série também. Foi o primeiro livro que ela lançou. Nesta série, que foi o... Esqueci agora. Tem alguma coisa a ver com chá? Ah, esqueci.
Não, esqueci mesmo. Mas o primeiro e o segundo livro dessa série estão esgotados na editora. Então eu tava querendo começar a ler a autora na ordem, mas como não tinha o primeiro e o segundo, eu peguei o terceiro, que é o Causas Nada Naturais. Mas não tem problema nenhum você começar a partir do terceiro, porque eu não senti falta de absolutamente nada. Às vezes esses livros de romances policiais costumam ser independentes, né? Cada livro um caso. Às vezes a gente sente falta de alguma coisinha relacionada à vida pessoal do personagem, mas nesse aqui eu realmente não senti, porque é de uma forma muito secundária. O Adam vai passar férias na casa da tia dele, no litoral, assim, uma comunidadezinha bem pequenininha, no leste da Inglaterra, e nessa comunidade basicamente todas as pessoas são escritores. Então, inclusive o Adam, que também além de inspetor, ele é poeta. Então, todos eles possuem algo a ver com a literatura. É bem interessante isso. E o clima desse livro é muito legal, porque é aquele clima chuvoso, que está sempre nublado. Então, ocorre um assassinato, o assassinato de um dos escritores. O cenário desse assassinato é exatamente igual ao primeiro capítulo do livro que esse escritor estava escrevendo. Então, é aquele tipo de historinha que a gente fica querendo saber, curioso para saber quem é o assassino, porque é uma daquelas pessoas que estão ali, daquela comunidade. Então a gente conhece o assassino, não sabe quem é. E o Adam não é o investigador oficial do caso. Então é uma forma diferente de ver o caso, já que ele na verdade está ali de férias. Mas no final das contas é claro que é ele que vai resolver o caso, ele que vai estar mais ligado assim, nas investigações. Gostei do desenrolar do caso, acho o clima muito intimista, sabe? Eu adoro esse tipo de história policial, que o clima é mais íntimo, que a gente sabe que o assassino está ali, uma daquelas pessoas, e se passa numa praia, então também é mais legal ainda. E eu gostei também do desenrolar do caso, do clímax, forma como tudo se desenrolou e como a gente ficou sabendo a resolução do caso, eu achei interessante, assim. Foi repleto de ação, eu não imaginava tanta ação assim acontecendo de uma hora pra outra. Eu também li este mês o incrível Sol Desvelado, do Isaac Asimov, que é o segundo livro na série de robôs, tirando o Eu, Robô, né, que é o livro de contos, mas o segundo romance. E, gente, eu me apaixonei por esse livro, mais ainda do que eu havia me apaixonado por As Cavernas de Aço. E olha que eu falei com vocês sobre As Cavernas de Aço, e vocês sabem o quanto é o meu livro. Tem resenha do As Cavernas de Aço já aqui no canal, e eu já gravei resenha para o Sol Desvelado, mas eu não sei se eu já vou ter postado, porque eu gravo as resenhas e deixo guardadas para postar quando eu achar mais conveniente. Então, é um livro que eu adorei ainda mais. Eu acho que o aspecto psicológico desse livro me ganhou. Então ele também se passa em outro planeta, que é Solária, não se passa na Terra diferente do outro. Então eu acho que o choque de culturas e esse novo mundo foi muito interessante pra mim. E o caso desse livro também achei sensacional. Essa parte policial dos livros de Asimov é muito legal, gente, porque ele consegue colocar casos mirabolantes, casos improváveis e solucioná-los da melhor forma possível. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar a resenha por aqui, mesmo que eu não tenha postado ainda. Quando eu postar eu atualizo, deixo aqui embaixo. Mas incrível este livro, gente, incrível. Li também o Caixa de Pássaros. Esse aqui eu já vou ter postado a resenha, tanto em texto quanto em vídeo. Eu gostei razoavelmente, não gostei tanto deste livro, mas como eu mencionei nas resenhas, eu fui uma das únicas pessoas na face da Terra que não gostou tanto deste livro. Então não desestimulem a leitura, porque muitos de vocês podem amar o livro, tanto quanto todo mundo vem amando. Mas eu achei de um modo geral bem raso, os personagens não foram bem elaborados, não foram bem construídos, eles são bem básicos. E eu acho que o autor também poderia ter abordado muita coisa desse livro de outra forma, de uma forma mais completa, de uma forma com mais conteúdo. Eu acho que foi muito básico tudo que ele fez. Então, é um livro que me decepcionou em alguns sentidos, mas também é um suspense interessante que a gente fica com vontade de saber o que vai acontecer, porque justamente fala sobre uma ameaça invisível, né? Não que ela seja invisível, mas caso você a veja, você morre. Então, meio que é invisível, porque você não quer vê-la, então você anda sempre com vendas nos olhos. É um mundo pós-apocalíptico, onde muitas pessoas já morreram, porque se vem essa criatura, cometem suicídio. Então as pessoas têm sempre esse medo de sair de casa, elas têm que andar com vendas nos olhos e não sabem o que é que está causando tudo isso, né? Então é meio que uma ameaça invisível, que é justamente o charme do livro, não saber o que está lhe dando esse terror todo, né? Mas assim, de modo geral, eu acho que deixou a desejar, mas é uma leitura bem rápida, para as pessoas que quiserem ter um entretenimento assim, bem breve. Bom, também li Trem Noturno para Lisboa, que eu também postei vídeo de resenha aqui no canal, do Pascal Messier, que na verdade é um pseudônimo do Peter Bierri, um autor suíço. É um livro bem filosófico, eu achei também que teria um pouquinho mais de suspense, mas não tem. Apesar do filme, o filme tem uma veiazinha filosófica, eu agora já assisti o filme, mas eu vou comentar mais sobre o filme com vocês no vídeo de filmes de março, porque eu já assisti ele em março agora, não foi em fevereiro. Eu acho que o filme foi por um outro lado do livro, mas que também está aqui no livro. O livro, especificamente, eu acho que o lado principal dele, o lado mais legal,
essas são as partes filosóficas mesmo, porque tem um livro dentro deste livro. O personagem, ele encontra um livro de um autor português, ele mora na Suíça, então ele fica encantado por esse livro, ele está passando meio por uma crise existencial, ele já é um homem mais velho, e daí ele vai viajar para Portugal para saber um pouquinho mais sobre esse autor, e ele está meio que enfeitiçado por as palavras desse autor. Então a gente, junto com ele, a gente lê o livro do autor, que é um livro que fala sobre a vida do autor, que é o... Ai, como é o nome dele? Esqueci. Que é o Prado, Amadeu de Prado. Então ele fala sobre a vida dele, filosofando e pensando sobre a vida, pensando sobre várias coisas. E essas reflexões são muito interessantes. Então acho que o ponto alto do livro é justamente essas reflexões, que é o que torna o livro interessante. Acho que é um livro que tem que ser lido mais lentamente, degustando e refletindo junto com o personagem. Não é um livro para ser lido super rápido, é mais um livro de filosofia mesmo. O filme foi um pouquinho para outro lado, mas o lado que o filme foi também está no livro, então eu achei isso interessante. Eu também li durante a maratona literária, inclusive eu esqueci de mencionar, mas eu só desvelado, eu também li durante a maratona literária 24 horas. Eu li Bonsai, do Alejandro Zambra, muita gente estava me perguntando o que é que eu achei desse livro. Gente, eu acho que eu estava com muitas expectativas, porque todo mundo vem falando muito bem deste livro, e eu acho que ele não supriu todas. Eu achei um livro legal, mas eu não achei esse negócio todo, eu não consegui me envolver tanto pela história. Ele é um livro bem minimalista, é um livro bem rápido, ele fala sobre uma história de amor também, fala também muito sobre literatura, porque esses dois personagens que namoram quando são mais jovens, eles leem muito, a vida deles está entrelaçada com a literatura. Inclusive, tem um conto do Antologia Fantástica da Literatura, que é aquele que foi publicado pela Cusack Naif, que tem um papel muito importante neste livro. Eu ainda não li este conto, mas neste conto parece que os personagens criam uma árvore para simbolizar o amor deles. Tem a ver com uma coisa depois que acontece no final do livro, que tudo vai meio que se entrelaçar assim, para simbolizar o que o personagem sentiu, então ele meio que dá continuidade a essa história. Ele com a namorada dele o marcou muito, a gente já sabe que não vai ter um final feliz, porque é a primeira coisa que o livro avisa, então meio que se entrelaça com a história que eles leram também quando eram mais novos, que foi importante para eles, dessa história da Antologia Fantástica, e ele meio que dá continuidade, tudo tem a ver com o nome do livro também. Bom, eu achei interessante, eu acho que tem umas reflexões bacanas, mas eu não consegui ir tão além disso, assim, do básico. Acho que talvez o problema tenha sido meu com o livro mesmo. Eu achei o livro legal, mas eu não me conectei tanto com os personagens, achei muito breve. E, gente, é legal, mas eu não achei nada demais, sabe? Eu acho que eu tava esperando uma coisa muito uau. Mas é interessante, principalmente a forma narrativa, como ele é contado de uma forma bem breve, então acho que com o que o autor tinha aqui eu achei interessante. Olha só como ele é pequenininho. O autor, ele faz o que pode com o que ele tem aqui, gente. É um livro que vem conquistando muitas pessoas. E é uma história de amor interessante, bem realista, bem pé no chão. E mostra o futuro dos personagens e como o destino às vezes muda o que nós achamos que vai ser na nossa vida e tudo mais. Mas enfim, eu gostei, mas eu quero ler outras coisas do Zambra, como outro livro que eu tenho aqui, que é A Vida Privada das Árvores, e depois eu quero ler também o Formas de Voltar para Casa, porque eu tô achando que esses outros dois livros vão ser mais a minha cara do que este aqui. Bom, eu li 2 quadrinhos no mês de fevereiro. Um deles foi o Bidu Caminhos, que também li na Maratona Literária 24 horas, e é muito fofo. Eu acho que o traço é uma das coisas mais lindas do mundo, gente. Eu acho que é um dos quadrinhos mais lindos que eu já li. E esse traço, essas cores melancólicas e a história do Bidu, que é a história do Bidu antes dele encontrar o Franjinha, é triste, mas é muito bonita também. Então acho que fala de solidão, fala de encontrar uma pessoa, independente de um amigo ou parceiro e tudo mais. E, gente, é muito fofa essa história. E eu acho que os desenhos funcionaram de uma forma perfeita com o roteiro, assim. Foi uma coisa muito linda mesmo, acho que por isso que essa HQ me ganhou tanto. Adorei a escolha das cores e adorei o traço dele, acho que o Bidu ficou tão fofinho. Eu nunca gostei tanto do Bidu quanto eu gostei nessa HQ, é meio triste dizer isso, né? Mas eu gostava do Bidu, gente, eu só não achava dos melhores personagens. Quando havia uma historinha do Bidu no meio da história da Turma da Mônica, eu era dessa, sabe? Então nunca foi um dos personagens que eu gostei tanto, mas essa HQ me ganhou totalmente. Outra graphic novel que eu li em fevereiro foi Batman 1. Sim, eu gosto de super-heróis. Eu nunca compro muitas HQs de super-heróis, porque tem muitas e eu me perco. Então, se eu fosse comprar pra tentar seguir, eu ia falir totalmente. Mas essa Batman 1 é uma das principais. Na verdade, nem é minha, mas é do meu irmão. Comprei, mas eu e meus pais demos pra ele, porque eu comprei com meus pais na hora e acabou que minha mãe fez até uma dedicatória pra ele aqui, porque ele também gosta muito do Batman. E eu gostei, porque eu queria ler essa aqui especificamente porque é uma das mais famosas e porque ela é uma recontagem da origem do Batman.
Então o Frank Miller tinha escrito o Batman o Cavaleiro das Trevas, né? Então ele tinha escrito essa visão do final do Batman, né? Que no Batman o Cavaleiro das Trevas, e ele resolveu reinventar, fazer uma reinterpretação do começo do Batman, né? De como o Batman se tornou o Batman. Então junto com o David Mazzucchelli, que é o desenhista, e ele é o roteirista. E eu gostei também do traço, eu achei interessante, eu acho bem sombrio. Acho que Batman é um super-herói muito sombrio. E o legal do Batman é que ele é um super-herói possível também, né? Tudo bem que não tão possível assim, mas ele é um dos super-heróis mais possíveis de todos. Já que ele não é sobrenatural, nada sobrenatural, ele não tem um superpoder. O poder dele é essa ânsia por justiça que ele tem dentro dele. E eu acho ele um dos super-heróis mais legais. Acho que influenciada também por meu irmão, que sempre gostou muito do Batman. Então eu sempre fui apaixonada por os filmes do Batman. E até hoje o meu filme do Batman preferido, depois de ter assistido todos, ainda é Batman o Retorno, do Tim Burton, com a Michelle Pfeiffer e o Michael Keaton, porque eu acho aquele filme sensacional. Tudo bem que eu gosto dos novos filmes do Batman com o Christian Bale, mas meu preferido ainda continua sendo Batman o Retorno, que é um filme que eu já assisti zilhões de vezes, incontáveis vezes. Então esse aqui também eu achei legal, essa reinterpretação do Batman é bem parecido com algo que a gente já tinha visto, até porque, na verdade, isso aqui é de 1986, então não é nada que a gente não tenha visto ainda, mas eu achei, inclusive, até lembra um pouco o Batman Begins, que é o do Christopher Nolan. Imagino que, inclusive, o Christopher Nolan tenha tirado inspiração, talvez, nessa HQ, pra fazer a nova história do Batman que ele fez. Não sei se eu tô falando besteira, gente, mas eu achei parecido. Não tem muito a falar, porque eu não sou a pessoa que lê HQs, assim, do Batman, mas depois desse eu já tô com A Corte das Corujas aqui pra ler, que parece ser muito legal. Meu irmão comprou também. Daí eu vou ler e conto pra vocês, vou me inserindo um pouquinho mais nesse mundo dos super-heróis aos poucos. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem o que é que vocês andaram lendo no mês de fevereiro, andam lendo no mês de março. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de clicar aqui em gostei para ajudar na divulgação. E caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva aqui em cima, que tem sempre novas novidades. Eu ia dizer uma besteira dessas. Tem sempre novidades por aqui, espero que vocês gostem. É isso, gente. Beijo grande pra todo mundo e até a próxima.